Bem-vindos a mais uma aula Zero Fatorial, a matemática fácil. Na aula de hoje, vamos aprender a divisão de números naturais, parte 1. Sabe, podemos dizer que o aprendizado da matemática é como a construção de um prédio. Começa com os fundamentos bem estabelecidos. E só é possível ir para o próximo nível se o anterior estiver bem feito. Certo? Por isso, é importante destacar os pré-requisitos para poder entender esta aula sobre divisão, ou seja, quais são os níveis de conhecimento que você já deve ter superado, já deve ter entendido. Ok, quais são? Para entender bem esta aula sobre divisão de números naturais, você precisa dominar a subtração e a tabuada do 1 ao 10. Você já sabe isso? Sim. Então, que bom, porque nas aulas de matemática sempre é necessário que você tenha aprendido o que vem antes para entender o que vai ser ensinado naquele momento. É como uma bola de neve. Quanto mais o curso avança, mais conhecimentos anteriores são requeridos. Você entendeu? Ok, vamos lá. O começo da tabuada de cada número. Você tem aqui a tabuada do 1 ao 5. Note que a tabuada de qualquer número começa no 0. Então você tem aqui 1 vezes 0, 0, 1 vezes 1, 1, e assim vai indo. A do 2, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 2. E assim para cada número. Do 6, 7, 8, 9, 10 e... como eu disse, para qualquer número. É importante esclarecer isso para você entender algumas situações que surgem no processo da divisão e em outros casos também, tá? Fazendo uma ilustração da divisão. Imagine que você foi comprar 12 pedras preciosas para distribuir igualmente entre 4 pessoas. Quantas pedras cada pessoa receberá? Podemos escrever essa conta de divisão dos seguintes modos. Então você tem aí 4 modos. Nomes dos componentes da divisão. Dado esses 4 modos aí de escrever, que a gente pode escrever a divisão de números naturais, ou de qualquer número, temos os símbolos que indicam divisão. Pode ser 2 pontos, ou 2 pontos com uma barra horizontal entre eles, só a barra horizontal, ou uma barra inclinada. A posição ocupada pelo número 12 indica que ele é o dividendo, é quem está sofrendo a divisão. A posição do número 4 indica que ele é o divisor. Ele é o executor da divisão. Assim como o congelador é o que congela, produtor é o que produz e multiplicador é o que multiplica, divisor é o que divide. Você já ouviu a expressão divisor de águas? E 3 é o quociente da multiplicação, é o resultado dela. Só um adendo. Lembra na aula de conjuntos numéricos? Os números racionais eram representados pela letra Q, é Q de quociente. Por quê? O que é um número racional? É um número em que você divide um pelo outro, como é o caso aqui, ó, indicado pelo 12 quartos. Essa era a forma de representar os números racionais. Por quê? Racionais vem de razão, que é divisão. E divisão é quociente. Quociente é o resultado da divisão, tá? Que no caso aqui é o 3.
divisão usando pedras. Para dividir 12 por 4 usando pedras, vamos distribuir igualmente as pedras para cada pessoa. Então você tem aqui 12, que é uma dezena mais 2. E distribuindo igualmente para cada pessoa, temos o seguinte: quanto que cada um recebeu aí? Cada um recebeu 3. É uma coisa que você percebe visualmente. Então, como eu disse, cada pessoa recebeu 3 pedras. E lembre que o resultado da divisão é chamado de quociente. No caso aqui, o quociente é 3. E se for dividir 12 pedras entre 3 pessoas, olha só quantas que cada pessoa recebeu. Cada uma recebeu 4 pedras. Se for dividir para 2 pessoas, são 6 pedras para cada uma. E se dividir 12 pedras para uma pessoa, ela vai receber todas as 12. É por isso que o elemento neutro da divisão, o 1, ele recebe esse nome exatamente por isso, porque ele não altera o resultado. Então 12 dividido por 1, 12. Qualquer número dividido por 1 é 12. Então o nome elemento neutro é isso. Ele não altera o resultado da operação. No caso aqui, a operação de divisão. Agora vamos dividir 72 por 3. E como estamos usando aqui pedras, para economizar espaço, precisamos estabelecer uma relação de quantidades, que será 1 igual a 10. Sendo assim, temos o seguinte, ó, uma dezena é igual a 10 unidades. Vamos representar aqui essa quantidade de 10 unidades por uma pedrinha quadrada vermelha. Tá bom? Então, essa pedrinha representa 10 unidades. Então, para distinguir, como você vê aqui à esquerda, 7 quadradinhos são, na verdade, 7 dezenas. Porque ocuparia muito espaço aí colocar 70. Então, assim fica mais fácil de fazer a distribuição. Então, são 7 pacotes, digamos assim, 7 pacotes de 10. E as 2 unidades ali, dois, vamos dizer assim, avulso, tá bom? Aí distribuindo, o que a gente tem aqui? Simplesmente entregar um para cada um, igualmente. Eu consegui distribuir 6. Daqueles 7 que tinha, eu distribuí 6. E restou uma dezena, um quadradinho. Como é que a gente faz com isso aí? Porque você percebe que não dá para dividir esse resto aí para as 3 pessoas. É um quadradinho só. Mas se a gente lembrar que ele é uma dezena, então o que dá para fazer é o seguinte: é pegar essa dezena, que vale 10, essa dezena que restou, e vamos fazê-la voltar a ser 10 unidades e juntar com aquelas outras 2 que a gente já tinha, que ainda não foram distribuídas. Então agora é possível distribuir todas essas pedras para as 3 pessoas. E a gente observa aqui que cada pessoa acabou ficando com a mesma quantidade. 2 dezenas e 4 unidades. Distribuiu igualmente aí entre elas. Então tá aí as 2 dezenas e as 4 unidades. Então o que a gente teve aqui? Ó? O resultado da divisão de 72 por 3 foi 24. E como que é possível fazer a divisão de números naturais usando os números mesmo, não pedrinha? Bom, eu usei essas pedras aí para a gente já criar alguns fundamentos, para você entender o que acontece aí, para entender o processo que faz a divisão dos números naturais. Esse processo a gente chama também de algoritmo. O algoritmo é esse destacado aí em colorido. Você tem o dividendo, o divisor. Então vamos lá. E ainda vamos usar o sistema de distribuição de pedras para ajudar a entender como o processo de divisão funciona. Então você tem aí o algoritmo, dividendo, lembra? Dividendo é o que está sofrendo a divisão.
Divisor é aquele que executa, é o executor da divisão. Quociente é o resultado e resto é o que sobrou, né? Resto é o que sobra. E temos aqui as 72 pedras para serem distribuídas. A vermelhinha, então, a gente está vendo que ela indica que cada pedra quadrada vermelha vale por 10 unidades. O processo começa observando quantos dígitos tem o divisor, que aqui no nosso caso é o 3. E qual é a parte que dá para dividir mais à esquerda lá do dividendo. O dividendo é o 72. A parte dele que dá para dividir por 3 é o 7. Só que ao invés de ficar chutando quantos número 3 cabem dentro do 7, o que eu acho melhor? Uma sugestão aqui. É melhor fazer ao lado dessa conta de divisão, melhor fazer a tabuada do divisor. O divisor é 3, né? Então vamos usar a tabuada do 3, ó. 3, né? 3, 3, começando do 0. Então, qual é o resultado aí na tabuada do 3 que é mais próximo de 7? Só que esse próximo sempre tem que ser menor que 7. Menor. No máximo igual. Não pode ser maior. Então, quem é o resultado na tabuada mais próximo de 7? Menor ou igual? É o 6, que vem lá do 3 vezes 2. O 3, ele já está no divisor. Então, o 2, ele vai formar o quociente e o 6, ele vai lá para a parte de baixo do dividendo, subtraindo esse dividendo. Então, vai ficar 7 menos 6. Dá 1. E faz aqui, o que a gente faz? A gente faz 7 menos 6, por quê? É aquela quantidade que saiu lá das 7 dezenas. Lembra do exemplo que a gente fez aqui? Ó, eu estou repetindo aqui à sua esquerda para você ver. Então foi o que eu consegui distribuir. Sobrou uma dezena. Então por isso que é 7 menos 6. 6 foi o que eu distribuí. Então restou uma dezena e 2 unidades. O resto a gente não divide. Por quê? Sempre o resto, quando você pegou o múltiplo certinho, mais próximo lá no caso aqui do 7, então sempre ele vai ser menor que o divisor. E o resto a gente não divide. Para dividir tem que baixar o 2, que foi aquele caso lá das 2 unidades que foram somadas com as 10, que era aquela dezena, conforme a gente está vendo aqui. Lembra aqui, ó, foi isso que a gente fez. Então, espero que você tenha entendido. Não, o resto a gente não divide. Subtraiu, aquele resto não divide. E aí depois da subtração, o que você tem que fazer então para poder dividir? Como a gente viu, não dava para dividir aquele resto, aquele 1. Então a gente desce o próximo dígito, porque ele vira 12. O próximo dígito do dividendo lá. Aí ele se torna 12. E, se você lembrar que a gente fez lá atrás, a gente conseguiu dividir, distribuir as 12 pedrinhas. Por quê? Porque é maior do que o divisor. Então desce o 2 e a gente divide. E como é que faz a divisão? A gente tem que ver a gente volta, né? Faz os mesmos passos novamente. Qual é o resultado na tabuada do 3 que é mais próximo de 12? Menor ou igual a 12? Quem é o mais próximo dele? É o próprio 12, que ele vem do 3 vezes 4. O 3 já é o próprio divisor, então o 4 vai formar o quociente e o 12, que é o resultado, né, que a gente pega, sempre o resultado é o que vai lá para baixo e ele vai subtraindo, que é onde vai acontecendo o processo de divisão. E como eu disse, o 4 ele forma aqui o quociente, o 12 vai lá subtraindo, e aí faz a conta, que é a divisão. Lembra? Quanto que sobrou para cada um? Quando você distribuiu as 12 unidades? Nenhum, né? O resultado aqui foi 0, o resto, né? O resto foi 0. Então note o seguinte, no início da conta, tínhamos 7 dezenas e 2 unidades. O que deu para distribuir por igual foram aquelas 6 dezenas lá. Foram 2 para cada pessoa, que era do 3 vezes 2, né?
E aí sobrou uma dezena. Depois foi juntado, a gente juntou essa dezena que restou, juntamos com aquelas duas unidades, dando um total de 12, e foi isso que possibilitou distribuir por igual esse processo. Então, ao distribuir por igual, conseguimos distribuir 4 unidades para cada pessoa. E o resto foi 0. A gente fala assim, resto 0 ou não houve resto. Tá? Resumindo, então a regra básica é o seguinte: você tem que ver lá no dividendo, a parte mais à esquerda dele, que é possível de fazer a divisão a partir do divisor. Você olha na tabuada, qual o resultado da tabuada do divisor que é mais próximo, menor ou igual a essa parte aí. Então, no caso, a parte que dá para dividir é o 7, o resultado na tabuada mais próximo, menor ou igual, é o 6, então o 6. Ele foi lá subtraindo, e o 2 foi fazer parte do quociente. A gente subtrai, então, esse resultado que eu peguei da tabela, e o resto a gente não divide. A gente não divide o resto. Então desce o próximo dígito ao lado do resto, e aí vai procurar lá na tabela qual é o número, o resultado da tabela, da tabuada, no caso do 3, que é mais próximo, menor ou igual a 12. Ou seja, você retorna ao passo 2. E aí faz tudo de novo. Subtrai, vai ter um resto. Se o resto for menor que o divisor e não tiver mais algarismo para descer, a divisão de números naturais termina aí. Bom, então vamos calcular novamente aqui. Primeira coisa, ver a parte que dá para dividir por 3. É o 7. E qual é o resultado na tabuada do 3 mais próximo do 7? Menor ou igual a 7? É o 6, que vem do 3 vezes 2. O 3 já é o divisor, então ele continua ali. O 2 vai formar o quociente. E o 6, ele vai lá para baixo fazer a subtração. Fazendo 7 menos 6, resta 1. O resto não pode ser dividido, nunca. Você nunca divide. Então, desce o 2. Para que eu possa continuar fazendo a divisão. E aí, novamente, você procura lá na tabuada do 3, que é a tabuada do divisor aqui. O divisor é 3. Qual é o resultado na tabuada do 3 mais próximo de 12? Menor ou igual a 12? É o 12, que vem do 3 vezes 4. O 3 já está lá no divisor. O 4 ele vai formar o quociente. E o 12 vai lá para baixo fazer a subtração. E aí você faz 12 menos 12, dá 0. O resto não pode ser dividido. E como não há mais nada para descer, então a divisão do número natural termina aqui. Vamos ver um outro exemplo. Então você coloca aí, o divisor agora é 4. Então vamos usar a tabuada do 4. Já coloca, né? Desde o 4 vezes 0 até 4 vezes 10. Se você não lembra como é que faz, é só ir somando de 4 em 4, no caso da tabuada do 4. E então, se for pegar lá, qual que dá para dividir? Pegando só o 2, ó, você vê que o 2 é menor que o 4. Então não dá para dividir. Portanto, precisamos pegar o dígito ao lado dele para que ele fique maior do que 4. Então é 24. 24 é maior que 4. Então já podemos começar a divisão. Qual é o resultado na tabuada do 4 mais próximo de 24? Menor ou igual a 24? Quem é? É o 24, que vem do 4 vezes 6. O 6 ele vai formar o quociente e esse 24 ele vai para baixo fazer a subtração. Fazendo 24 menos 24, resta
0. O resto não pode ser dividido. Então, desce o 9 e consulta lá na tabuada qual é o resultado na tabuada do 4 mais próximo de 9, que é o que ficou ali. Menor ou igual a 9. É o 8, que ele vem do 4 vezes 2. O 2 ele vai formar o quociente, o 4 já é o próprio divisor, e o 8 vai lá para baixo fazer a divisão. Subtração, né? Vai fazer a subtração. Fazendo 9 menos 8, resta 1. Esse 1, ele é o resto, não pode ser dividido. E não tem mais nada para descer. Esse resto é menor que o divisor, que é 4. Então, a divisão do número natural termina aqui. E a nossa aula de hoje também fica por aqui. Ela continua na parte 2. Muito agradecido pela sua atenção até aqui. Se você gostou, deixe o seu like. Se não gostou, dê o dislike. Tudo bem? Por favor, então, justifique. Faça os comentários pertinentes. Se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Por quê? É importante que você faça isso para que o canal continue ajudando você. Tá? Fazendo assim, você ajuda o canal a ajudar você. Você mostra para o YouTube que o canal é relevante e eu vou ter condições de continuar produzindo as aulas. Tá ok? Então, se você gostou, tem interesse pelas aulas, faça isso. É rápido, não vai tomar muito seu tempo e assim vai ajudando também a melhorar a qualidade das aulas. Um grande abraço e até uma próxima!